vou te apresentar um viscosímetro tipo copo Ford, e esse viscosímetro tem um tripé que pode ser fabricado de plástico, alumínio e até de aço inox. Nesse caso aqui eu vou usar um de alumínio polido. Para se usar esse equipamento, essa base precisa ficar bem nivelada e é por isso que esses dois pés são diferentes. Você pode ir rosqueando eles para fazer um ajuste da altura e deixar essa base bem nivelada. Alguns modelos vêm até com um nível de bolha acoplado no tripé. Nesse tripé você encaixa um copo, que é chamado copo Ford, e na parte mais baixa desse copo tem um orifício. De um modo geral, esse copo serve para você colocar um líquido em cima dele e depois esse líquido vai escoar pelo orifício. E o que você mede é justamente o tempo de escoamento do líquido. Esse tempo está em função do tamanho do orifício e da viscosidade do fluido que você colocar ali dentro. Olha, antes de mais nada, eu já vou te mostrar esse copo Ford. O meu aqui está gravado F4, porque ele veio justamente com o orifício número 4. E se você comprar ele calibrado, como é o caso desse aqui, atrás dele costuma vir também um selo dessa calibração com o número e a data de quando foi realizada essa calibração. No final do vídeo eu vou falar um pouco mais sobre as implicações dessa calibração. Essa gravação A100 é o número de série dele, aqui não vai ter uma importância tão grande para nós, e aqui embaixo é que nós temos o orifício. Ele é na verdade uma peça de aço inox e dependendo do modelo ele vem revestido de latão, principalmente para uma proteção anticorrosiva. Aqui eu quero te mostrar também o interior do copo. Toda vez que você for pensar em analisar uma substância, é importante você ver se ela não vai reagir com o material do viscosímetro, né? Popularmente a gente fala sofrer um ataque químico, né? Agora, uma coisa importante é te mostrar que esse orifício pode ser trocado. Para isso basta você desenroscar ele aqui. Claro que aqui eu já deixei esse orifício mais frouxo, porque isso às vezes é bem apertado. Aqui você deve evitar ficar tirando esse orifício para evitar dele riscar ou amassar, porque essa aqui é uma peça de precisão e você tem que manipular ela com todo o cuidado possível. Aqui é o seguinte, se você tirou esse orifício, depois você pode colocar outro. Eu, como só tenho o orifício de tamanho número 4, eu vou rosquear ele mesmo de volta aqui. Eu quero te apresentar esse orifício bem de perto, para você ver aqui, esse aqui é um furo de precisão. Ele é micrometricamente perfurado para você ter um equipamento confiável para fazer esse tipo de medida. Então não é um furo qualquer feito com broca simples. Esse orifício aqui ele é polido. E, enfim, só essa peça aqui custa uns R$100 para você ter uma ideia. Bom, eu acabei de te falar que esse tamanho do orifício que eu tenho é o de número 4, né? Isso, na verdade, é porque o diâmetro deles é padronizado por números. O 4, que é o que eu tenho, na verdade, se refere à peça que tem um orifício de 4,115 milímetros. Isso segundo as normas técnicas, que é tanto a NBR 5849 quanto a ASTM D 1200. Então, olha que interessante, em função do orifício utilizado, os dados experimentais já realizados nos mostram a relação que existe entre o tempo de escoamento e a viscosidade de um líquido. Então, em função desse gráfico, você pode traçar uma equação diferente para cada orifício que for utilizado. No caso do orifício número 4, você tem essa equação aqui, onde esse V, que na verdade é a letra grega Ni, é o símbolo de viscosidade cinemática. Ela vai ser equivalente a 3,846 multiplicado pelo tempo de escoamento, menos 17,3. Então, por exemplo, vamos supor que um líquido demorou 1 minuto para escorrer no copo de orifício número 4. Você já podia olhar no gráfico aqui que é esse ponto que nós estamos falando. Mas se você jogar o t igual a 60, porque precisa ser em segundo nessas equações, você tem como resultado que a viscosidade cinemática é 213,46, e aqui vale te lembrar também que esse valor é equivalente a uma unidade chamada centi-stokes. Então, tanto faz escrever milímetro quadrado por segundo ou CST, que é a sigla para centi-stokes. O Stokes e a subunidade centi-stokes é uma unidade do sistema CGS para viscosidade cinemática. Olha, e eu vou te dar um lembrete muito importante. A sugestão é você trabalhar com substâncias que vão escorrer entre 20 a 100 segundos, porque fora dessa faixa pode ser que você tenha desvios nessa curva e a equação pode não ser totalmente fiel. Para fazer a medida, a primeira coisa que nós precisamos fazer é deixar a base do equipamento nivelada. Você coloca um nível nele e faz o ajuste pelos pés rotativos. Esse alinhamento é rápido, mas ele vai ser muito importante. Depois nós colocamos o copo no tripé. E aqui eu vou medir a viscosidade desse azeite de oliva extra virgem da marca Borges. E depois eu vou te explicar melhor, mas azeite é um fluido newtoniano
Então dá super certo para a gente fazer essa medida para azeite e óleos vegetais. Essa medida vai necessitar de pelo menos uns 100, 120 ml de amostra. E você também precisa medir a temperatura, porque a viscosidade das substâncias varia com a temperatura, viu? Então é padronizado que essas medidas precisam ser feitas a 25 graus. Aqui eu medi com um termômetro e tanto a temperatura ambiente quanto o nosso azeite, eles estão a 25,6 graus. Então eu vou usar essa temperatura mesmo, até porque o nosso termômetro ele tem um erro de mais ou menos 1 grau. Mas se você quiser ser bastante rigoroso, você controla a temperatura do local para exatamente 25 graus. Se você fizer isso, você vai ter um resultado ainda mais preciso. Antes de cada medida, eu ainda costumo conferir de novo o nível do viscosímetro. Isso é bom para ter certeza, porque pode ser que você balançou o equipamento e, enfim, ele acabou ficando inclinado. Então, nós começamos o procedimento. O primeiro passo é você colocar o dedo tampando o orifício do viscosímetro e ir adicionando a substância. Se você não quiser ter contato com a substância ou sujar o dedo, você pode usar uma luva nesse momento. Você vai colocando a substância até ultrapassar um pouquinho a quantidade que cabe no copo. Depois você usa uma lâmina de vidro que costuma vir junto com esses equipamentos, mas pode ser até uma espátula também, só para nivelar o volume do líquido com o copo. O óleo vegetal é uma beleza, olha só, não ficou nenhuma bolha ou algo do tipo, aqui está o ideal. Feito isso, você vai soltar o dedo e cronometrar o tempo de escoamento desse líquido. Aqui é o seguinte, você vai parar o cronômetro assim que você vê o primeiro interrompimento desse fio. Se tiver uma bolha lá no líquido que você colocou, fica difícil de ver isso, porque a bolha vai te dar uma falsa impressão de que o fio foi interrompido. Mas no nosso caso aqui é óleo, né? E é bem mais fácil para poder analisar. Você pode ver aqui que o fio parou de uma vez só, ele nem foi interrompido, né? Ele parou mesmo. Mas nem sempre ele acaba de uma vez não, viu? Então pode ser que dá uma descontinuidade nesse processo e é o momento que você deve parar. Eu vou fazer mais 3 vezes essa medida para nós termos um valor mais confiável. Outra coisa interessante é que se você já fez uma vez essa medida, você já sabe mais ou menos o tempo que vai levar, então acaba ficando mais fácil esse procedimento. Olha, a primeira medida ficou em 22 segundos e 50 centésimos. Agora esse outro ficou em 22 segundos e 43 centésimos. Então nós estamos até bem nessa medida. Então vamos fazer nossa terceira medida. Esse é um experimento que foi feito em triplicata, né? Aqui o tempo foi até um pouquinho maior, você pode ver que eu demorei um pouquinho mais para pausar o cronômetro, mas tudo bem, eu vou usar esse resultado mesmo. Se você fizer umas 5 vezes, ou seja, uma quintuplicata, melhor ainda. Se você faz e um único resultado destoa demais dos demais, você pode descartar ele também, e por aí vai. Bom, aqui eu vou usar o valor médio dessas 3 medidas, que foi 22,55 segundos, e então, usando aquela equação do orifício número 4, nós podemos ver que a viscosidade cinemática desse azeite de oliva foi de 69,43 milímetros quadrados por segundo. Eu já tinha te falado antes que a viscosidade cinemática é em geral apresentada na unidade cent-Stokes, que é uma subunidade do Stokes. Então, nesse caso, o cent-Stokes tem a mesma equivalência matemática do que o milímetro quadrado por segundo. E existem 2 tipos de viscosidade. A cinemática, que é essa adquirida pelo escoamento de um fluido, ela está relacionada ao deslocamento desse fluido, e existe a viscosidade absoluta, ou também chamada de viscosidade dinâmica. Ela é representada pelo símbolo grego μ. A unidade de viscosidade dinâmica é o poise, ou P. Lembrando que aqui essa é uma unidade do sistema internacional, o poise é dado em Pascal multiplicado por segundo, e uma subunidade bastante útil para apresentar essa viscosidade dinâmica é o centipoise, que tem o símbolo Cp, ou às vezes CPS, as duas formas estão corretas, só lembrando que 1 Cp corresponde a 1 milipascal multiplicado por segundo. Então, para converter entre um tipo de viscosidade para o outro, você precisa da densidade da substância. Eu vou usar a densidade do azeite como 0,879 gramas por centímetro cúbico. Então, multiplicando os dois valores, nós já temos direto, já na unidade centipoise, esse valor de viscosidade dinâmica. Nós encontramos para esse azeite, então, 61,03 Cp. Então, para saber se esse valor está dentro do esperado, eu vou te mostrar esse trabalho aqui da Brock e colaboradores. Inclusive, esse foi o mesmo trabalho que eu tirei aquele valor de densidade para o azeite. E olha que interessante,
ela encontrou um valor de viscosidade entre 79,7 cp para o azeite a 20 graus Celsius e 55,4 para o azeite a 30 graus Celsius. O nosso valor ficou entre esses dois, da mesma forma que a temperatura do nosso experimento também estava justamente entre esses dois valores. É importante também mostrar essa tabela para você ver de uma forma experimental que a temperatura influencia bastante na viscosidade dos fluidos. Antes de fazer outro experimento, eu quero te falar que não é qualquer fluido que você consegue medir a viscosidade no copo Ford não, viu? Existem alguns tipos de fluidos que quanto mais você agita, mais a viscosidade dele cai, como é o caso do ketchup ou da própria argila. Eles são chamados de fluidos tixotrópicos. Eles em repouso são viscosos, mas se você começa a aplicar força sobre eles, eles começam a ficar mole ou ralos, como é dito popularmente, que é tudo uma representação da redução da viscosidade. Aí se você deixa eles ficarem um pouquinho parados, eles voltam a ficar viscosos novamente. Tem também fluidos que são o contrário. Eles têm uma viscosidade muito baixa, mas quanto mais você agita eles, mais viscoso fica o sistema, como é o caso do gesso em água, por exemplo. Fluidos desse tipo são chamados de reopéticos. Tanto os fluidos reopéticos quanto os tixotrópicos são fluidos do tipo não newtonianos, que são fluidos que a viscosidade deles não é constante, ela varia em função do cisalhamento que você causa nelas. E, enfim, você tem o fluido newtoniano, que é aquele que, por mais que você agite ele, a viscosidade não vai alterar. Isso é importante no caso do copo Ford, porque como o fluido passa pelo orifício, existe um cisalhamento ali. E se o fluido não for newtoniano, ele vai ter a viscosidade alterada bem no momento que você for fazer a análise. Então, você não tem um resultado tão confiável. Olha, eu vou usar agora um detergente, e o detergente ele não é bem um fluido tão newtoniano assim não. Mas como ele é uma solução diluída, nós vamos considerar que ele vai se comportar quase como se fosse um fluido newtoniano. Então, para fazer a análise dele é a mesma coisa. Você vai adicionar o detergente, depois vai raspar com o vidro e depois vai soltar o dedo cronometrando o tempo de escoamento. Aqui é outro ângulo que eu estou te mostrando só para te falar que, claro, você precisa deixar um becker ali embaixo para recolher o fluido que vai passando pelo viscosímetro. Essa análise não é destrutiva, né? Então o material que você analisou, você pode reaproveitar ele. Claro que para isso o viscosímetro precisa estar muito bem limpo. Então vamos fazer essa medida passo a passo novamente. Nós começamos checando o nível do viscosímetro e então nós colocamos o detergente. Detergente é mais complicado, né? Ele forma bolha, então o melhor que você pode fazer aqui é esperar a maior parte dessas bolhas subirem para depois você nivelar com o vidro para tentar tirar a maioria dessas bolhas. Aqui ficou bom, tem algumas bolinhas bem minúsculas, mas está ok. E então nós vamos cronometrar o tempo de escoamento. Aqui eu vou acelerar um pouco o vídeo, porque o detergente é muito mais viscoso que o azeite de oliva, né? Uma informação interessante é que quando vai chegando próximo do momento de você pausar o cronômetro, o fio começa a ficar bem fino para depois ele interromper. Então esse estreitamento no fio é também uma forma de você perceber que está chegando bem próximo do momento de pausa e você pode ficar mais atento. Até acho que eu registrei um pouquinho depois da quebra da continuidade, mas enfim, esse foi só um dos 3 experimentos que eu fiz. Eu vou colocar aqui o resultado das 3 medidas e aqui você precisa converter tudo para segundos. Em média foram 106,67 segundos, que corresponde a 392,95 centistokes. Na ficha de segurança desse detergente, menciona que a densidade dele é aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico. Então, nesse caso aqui, a viscosidade cinemática é idêntica à viscosidade dinâmica. E olha que interessante, olhando a ficha de segurança dele, fala que a viscosidade está entre 370 e 470 CPS. E a nossa aqui está exatamente dentro dessa faixa e isso nos sugere que a nossa medida foi bastante satisfatória. Olha, o resultado que nós tivemos foram esses mesmos, só que tem um detalhe. Se você compra um equipamento desses com certificado de calibração, como esses da RBC, que é a Rede Brasileira de Calibração, você recebe um documento desse tipo. Esse é um documento feito por um laboratório credenciado pelo Inmetro, que mostra que foi feita uma calibração nele e os resultados que ele apresentou foi comparado com o padrão que se tem. No caso do viscosímetro copo Ford, eles calibram com óleos de viscosidade específica e pré-determinada. Tem várias informações interessantes nesse documento que você pode conferir aí, mas a informação mais nobre é a seguinte, eu vou destacar aqui do lado, é os resultados da calibração. Aqui você pode ver que esse viscosímetro que nós usamos foi fabricado com um orifício um pouquinho menor que o padrão.
Eu estou falando aqui de uma diferença na ordem de micrômetros, tá? Então, se o orifício é um pouquinho menor, esse equipamento tem uma tendência de gerar um tempinho um pouquinho maior nas medidas. Então, no certificado, ele coloca aqui para nós que a tendência desse equipamento aqui é de jogar 0,7 segundos a mais da medida. Então, se você quiser criar um fator de correção, basta dividir o valor nominal, que é de 39,6 segundos, por 40,30 segundos, que foi o valor encontrado para esse equipamento. Isso nos dá um fator de correção de 0,98263. Então, olha só, se nós multiplicarmos todos os valores obtidos anteriormente por esse fator de correção, nós chegamos a um resultado ainda mais preciso, porque ele vai descontar essa pequena diferença na fabricação do orifício que nós temos. É interessante, não é? Aqui você pode até pensar que essa diferença foi muito pequena, e na verdade é mesmo. Mas considerando que um certificado desse custa entre 20 a 30 reais, eu acho que todo esforço vale para você ter um resultado mais preciso, né? Então, eu vou concluindo aqui te apresentando o custo de um equipamento desses. Cada marca tem um orifício específico, então, em geral, não adianta você comprar um orifício de uma marca e o equipamento ser de outra marca. E, enfim, te mostrar que, ao mesmo tempo que é um equipamento simples, ele também te dá resultados, às vezes, bem confiáveis. E eu vou ficando por aqui, então muito obrigado por você assistir esse vídeo e um grande abraço a todos.